Bom, então, nossa primeira aula de teoria dos conjuntos, a gente vai aqui pontuar alguns aspectos teóricos importantes. O primeiro deles é a representação do conjunto, né? O conjunto, ele é representado aqui por letra maiúscula e seus elementos por letra minúscula. A gente tem aqui o número de elementos do conjunto como sendo chamado de cardinal. Então, o que seria o cardinal de um conjunto? A quantidade de elementos dele. Portanto, o conjunto A, formado pelas letras A, E, I, O, U, tem 5 elementos, cardinal igual a 5. Isso é muito importante, principalmente se a gente precisar calcular o número ou a quantidade de subconjuntos de um conjunto qualquer. Então, se eu precisar, nesse caso aqui, saber quantos conjuntos eu consigo formar dentro do conjunto A, a gente chama isso de partes do conjunto A. O total de subconjuntos, são conjuntos menores. Existe uma formulazinha aqui, ó, que é o 2 elevado a n, onde esse n é exatamente a quantidade de elementos do conjunto, o cardinal. No caso do nosso exemplo aqui em questão, seria igual a quanto? 2 elevado a 5, portanto, teremos 32 subconjuntos possíveis, né? A gente conseguiria retirar 32 subconjuntos dentro do conjunto A com 5 elementos. Então, alguns concursos, tanto concurso militar como vestibular, é que gostam de cobrar essa parte da matéria. O Enem já não exige muito essa parte aqui, mas é bom saber, né? Não é um assunto que toma muita informação, é rápido. 2 elevado a n aí para calcular a quantidade de subconjuntos, ok? Então, isso seria o começo da nossa matéria. O que é que realmente vai nos interessar para resolver a maioria das questões que envolvem conjunto e assuntos que precisam do conjunto? Como eu já dei exemplo aqui no início, probabilidade. Algumas questões de probabilidade precisa antes fazer operações. E é isso que a gente vai falar agora, das operações com conjuntos. Operações. Quais são as operações que a gente vai ver aqui? Basicamente, a gente vai ver união, interseção de conjuntos e diferença de conjuntos. Ok? Nessa primeira aula aqui a gente vai ver isso. E aí existe uma definição importante que eu acho, tá? De você guardar aí na sua cabecinha sobre a união de conjuntos. E eu gostaria de adiantar dizendo que qualquer operação entre conjuntos é sempre um conjunto também. Então, a união de conjuntos vai ser um conjunto. A interseção também será um conjunto. A diferença, a complementação, produto cartesiano, que também é uma operação entre conjuntos. O resultado também é um conjunto. Então, o que seria a união? Seria um conjunto formado por todos os elementos dos conjuntos envolvidos sem repetir elementos. Essa seria a definição. Então, é o conjunto formado por todos os elementos dos conjuntos envolvidos sem repetir elementos. Então, vamos ver um exemplo bem simples. Se eu tenho aqui um conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, e tem um conjunto B formado pelos elementos 3, 4, 5, 6 e 7. E o que a gente precisa determinar aqui é a união B. O que seria, então, a união? Seria um conjunto, perceba que eu já abri chaves aqui para colocar os elementos. O conjunto formado por todos esses elementos. Porém, eu preciso ter o cuidado que existem 2 elementos aqui que se repetem, ó, no A e no B, que são os elementos 3 e 4. A gente não vai colocar esses elementos 2 vezes, porque a definição diz que união é um conjunto formado por todos os elementos sem repetir elementos. Portanto, a união aqui ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? É muito útil, a gente vai usar bastante para resolver problemas, que é a maioria das questões, né, que caem em provas, o diagrama de Venn, que é esse circuitozinho aqui, esse círculo fechado, representando os conjuntos. Ó. E perceba que existe uma área aqui em comum, tanto ao conjunto A como ao conjunto B. Essa área a gente vai ver que é a interseção. Então, a gente faria a representação assim. O 3 e o 4 a gente colocaria nessa área que está em comum aos 2 conjuntos, porque pertence aos 2 conjuntos ao mesmo tempo. Os elementos que pertencem apenas ao conjunto A seria 1 e 2,
E os elementos que pertencem apenas ao conjunto B seria 5, 6 e 7. Mas a união é todo mundo. Aqui é interessante que a gente já consegue, então, determinar a interseção e até a diferença a gente já consegue determinar com esse diagrama. Mas eu vou falar de um por um, tá? Então, primeiro, a união, que é o conjunto formado por todos os elementos dos conjuntos que estão envolvidos. No caso aqui são apenas 2, mas pode ser 3, 4, sem repetir elementos. Eu vou dar uma pausazinha para você copiar e a gente continua. Dando continuidade aqui, então, a gente vai falar então das próximas operações, no caso aqui, a interseção e a diferença. Então, o de união, a interseção é um símbolo que é exatamente a união invertida aqui, ó, tá? O de cabeça para baixo, né? Vamos colocar assim. Isso é a interseção. Qual é a definição, que é o mais importante? Assim como a união é um conjunto formado por todos os elementos dos conjuntos envolvidos sem repetição, a interseção é o conjunto formado apenas pelos elementos em comum. Então, nesse caso ali do nosso exemplo, se eu quisesse determinar quem é a interseção B, seria o conjunto formado pelos elementos 3 e 4, que são os elementos em comum, ó, que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo, ok? Então, a interseção seria isso. E se a gente fosse usar o nosso diagrama, ficaria da mesma forma o diagrama, olha, conjunto A, conjunto B, aqui eu teria 1 e 2, da mesma forma, 3 e 4, 5, 6 e 7. O detalhe é que eu iria destacar, rasturar, pintar apenas aqui a região em comum, apenas a interseção, que é o que a gente quer representar. Beleza? Então, a união e a interseção, praticamente, eles andam juntos nessas duas operações. E aí, quando eu finalizar aqui, eu vou chamar a atenção de 3 situações que podem acontecer, que são a situação entre a união e interseção. São os conjuntos disjuntos, os conjuntos com elementos em comum e quando um conjunto é subconjunto do outro, né? Aqui eu coloquei a segunda situação. Qual é a situação que eu estou colocando aqui como exemplo? Quando os conjuntos têm elementos em comum. Perceba que o conjunto A e o conjunto B têm elementos em comum, que no caso é interseção. A interseção ela é diferente de zero, ela não é um conjunto vazio, tá? Vou pontuar isso daqui a pouquinho. Mas eu queria logo destacar aqui a diferença. A diferença entre conjuntos também é um conjunto, como eu já falei no início da aula, repetindo, toda operação entre conjuntos é um conjunto. Então, a diferença também é um conjunto. Mas qual a característica que tem a diferença? A diferença é o conjunto formado pelos elementos que pertencem apenas ao primeiro conjunto. Olha só que interessante. É o conjunto formado pelos elementos que pertencem apenas ao primeiro conjunto. Isso quer dizer que a ordem é importante. Isso quer dizer que calcular A menos B, ou seja, quando eu quero A menos B, eu estou dizendo que eu quero aqui somente o conjunto A. Os elementos apenas do conjunto A, que pertencem somente ao conjunto A. Isso nos faz entender o seguinte, ó, que A menos B é o conjunto A, tirando de dentro dele o que ele tem em comum com B. E fica fácil de você perceber isso aqui no diagrama. Quem seria, então, A menos B? Ou seja, somente A. Seria isso aqui, ó. É o conjunto A como um todo, tirando de dentro dele o quê? A interseção. Isso é muito importante que você perceba. Então, aproveitando aqui, quem seria o B menos A? Quem seria o B menos A? Seria só o B. Eu quero apenas os elementos do conjunto B. Então, é o conjunto formado pelos elementos que pertencem apenas ao primeiro conjunto. Agora, o primeiro conjunto é B. Na primeira situação, o primeiro conjunto era A. Então, era só A. Agora, o primeiro conjunto é B. Então, vai ser B menos a interseção que ele tem com o conjunto A, do mesmo jeito. Então, eu me posiciono do lado de cá. Agora, eu quero B. Então, vou pegar o conjunto B e tirar a interseção. Quem vai ser o B menos A? Vai ser exatamente, ó, 5, 6 e 7. Então, aqui eu tenho B menos A e aqui a gente tem A menos B. Para deixar isso registrado, sem dúvida, quem é A menos B, mais uma vez, agora com seus elementos? 1 e 2. E quem é B menos A? 5, 6 e 7. Só melhorar a letra aqui.
5, 6 e 7. Ok? Importante entender isso aí. Se você não entendeu, pergunte. Bom, como a gente viu aí, as operações mais importantes são a união e a interseção. Repetindo mais uma vez para fixar. A união é o conjunto formado por todos os elementos dos conjuntos envolvidos, sem repetir elementos. E a interseção é exatamente aquele conjunto formado pelos elementos em comum, ou seja, que pertence a todos os conjuntos ao mesmo tempo. Baseado nesse conceito, o Morgan conseguiu aí relacionar a cardinalidade desses conjuntos nas operações. Lembra que cardinalidade tem a ver com a quantidade de elementos dos conjuntos. Ele descobriu o seguinte, ó, o número de elementos de A união B, ou seja, se a gente pegar dois conjuntos e unir a quantidade de elementos dessa união, vai ser sempre igual à quantidade de elementos do conjunto A individualmente, somado com a quantidade de elementos do conjunto B, porém, subtraído da interseção. Por que subtraído da interseção? Porque a interseção é exatamente aquele conjunto que está aquele elemento que está em comum, ou seja, quando eu somo ele aqui e somo ele aqui, eu estou somando duas vezes. E aí, então, na interseção, a gente retira aquilo que foi contabilizado duas vezes. Por isso que essa relação aqui é muito importante, tá? N de A união B igual a N de A mais N de B menos N de A interseção B. Isso aqui é utilizado, inclusive, muito nos problemas que envolvem probabilidade e também em algumas questões, inclusive de biologia, naquela parte de genética, tá? Então, análise combinatória. Isso aqui também é importante, para você perceber como o assunto de conjunto, ele vai ter bracinhos lá em outros assuntos mais importantes. E aí, para deixar registrado, existe também essa relação para três conjuntos. Se eu quiser determinar o número de elementos de A união B união C, aí a fórmula fica um pouquinho maior. Nós vamos somar o número de elementos de A, o número de elementos de B, o número de elementos de C, menos N de A interseção B, menos N de A interseção C, menos N de B interseção C. A gente está subtraindo a interseção de 2 em 2, ó. A com B, depois A com C e depois o B com C. E no final, soma N de A interseção B interseção C, que seria a interseção dos três conjuntos ao mesmo tempo. Tá? Fórmulazinha aqui um pouquinho maior. Quase nunca a gente vai precisar usar essas fórmulas, a gente usa mais o diagrama, como eu falei, mas é importante que a gente saiba, porque algumas questões, utilizar a fórmulazinha, a relação do Morgan, ajuda mais do que o diagrama. Beleza? Anota, e aí a gente vai começar a resolver a nossa primeira questão do material de hoje. Nossa primeira questão, então, para a gente exercitar aí a parte de operações com conjuntos, ela fala o seguinte, ó. Em uma pesquisa sobre a preferência para o consumo de dois produtos, foram entrevistadas 970 pessoas. Então, isso aí é o total de pessoas que estão envolvidas no problema. Nós chamamos isso de conjunto universo, né? Essa terminologia vai ser muito usada lá em probabilidade, mas a gente já precisa entender isso aqui em conjuntos, que a gente vai usar isso, inclusive, lá em probabilidade. Dessas, ou seja, dessas 970, 525 afirmaram consumir o produto A, 250 o produto B e 319 não consomem nenhum desses produtos. Aí ele faz a pergunta, o número de pessoas que consomem os dois produtos, ou seja, ele quer saber a interseção. Precisamos entender que tem três conjuntos envolvidos aí. Os que consomem o produto A, os que consomem o produto B e os que não consomem nenhum desses dois produtos. E seria um conjunto separado, seria um conjunto que a gente chama ele de disjunto. O que é um conjunto disjunto? É um conjunto distinto, é um conjunto que não tem elemento em comum, que a interseção é vazia. Então, ficaria mais ou menos assim a resolução do nosso problema. O conjunto universo seria o nosso diagrama maior, conjunto universo com 970 pessoas. Aí eu tenho aqui a galera que consome o produto A e o produto B, que eu já faço aqui esses dois diagramas entrelaçados, considerando que tem uma região em comum, porque, inclusive, é a pergunta que ele faz. O X da questão está exatamente aqui, ó.
Quando ele pergunta o número de pessoas que consomem os dois produtos, é a interseção que ele está perguntando entre A e B. Essa é a nossa pergunta. A interseção B é igual a quanto? Beleza? Mas existe um terceiro conjunto, que são as pessoas que não consomem nenhum desses dois. Então, posso colocar aqui, ó, N de nenhum. E ele diz qual é esse número. São 319 aqui, ó. 319 pessoas não consomem nenhum desses dois. Já aproveitando aqui, colocando as informações, ó, 525 consomem um produto A e 250 consomem um produto B do universo de 970 pessoas. Quem é X aí para gente? Então, essa coxa de retalho que a gente montou, visualmente facilita a compreensão. Afinal de contas, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, eu consigo entender que somando tudo aqui tem que dar 970. Mas ao passo que eu quero saber quem é que está lá dentro, eu vou usar a operação inversa, eu vou subtraindo. Primeira subtração que eu posso fazer, dos 970, tirar essa galera aqui que não consome nem A nem B. Retirando isso aqui, a gente vai ficar com 970 menos 319. Beleza? Aí vamos subtrair. Aqui vai fazer 10, né? 10 menos 9 dá 1. Para isso aqui virar 10, eu tive que pegar um emprestado, né? Ficou 7, menos 1, 6, 6 menos 1, 5, e 9 menos 3, 6. Ou seja, essa união aqui, olha, de A e B, 651. Beleza? Que é a diferença aqui, ó, 651. Agora, a gente acabou de ver na relação de Morgan que A união B é exatamente a soma de A com B menos a interseção. Então, o que é que a gente pode deduzir disso? Que N de A, que é 525, mais N de B, que é 250, menos a interseção, que é exatamente o que ele está pedindo, tem que dar igual a 651. E aí a gente vai fazer essa somazinha aqui, ó. Vai ficar 775. 775 menos x vai ser igual a 651. Quanto é que eu tenho que subtrair de 775 para ficar igual a 651? É óbvio que a gente pode fazer aqui a dança das cadeiras, né? Joga o x para lá, para isolar o valor do x, e joga o 651 para o lado de cá. Então, no final das contas, vai ficar assim, ó. 775 menos 651 é igual ao nosso x. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 124. É o valor de x. É o valor da interseção. E tem gabarito, né? A alternativa correta aqui, ó, letra A. 124 pessoas, né, consomem os dois produtos ao mesmo tempo. Aproveitando, a questão está resolvida, letra A, ele poderia fazer perguntas interessantes, como, por exemplo, quantas pessoas consomem apenas o produto A? Isso seria a diferença de conjunto, porque ele queria saber quem era somente o A, ou seja, A menos B. E A menos B a gente já aprendeu que é tirar a interseção. Então, aqui ficaria 525, que é o A todo, menos a interseção, que é 124, que a gente acabou de encontrar. Da mesma forma que se ele pedisse, olha, quantas pessoas consomem apenas o produto B? Ficaria 250 menos 124 do mesmo jeito. Tá? Só para enriquecer aí, para a gente já ir aumentando, né, a nossa compreensão da teoria. Beleza? Anota para a gente passar então para número 2. Questão número 2, então, a questão da FUVEST de 2018, e ela fala o seguinte, ó. Dentre os candidatos que fizeram provas de matemática, português e inglês, num concurso, 20 obtiveram nota mínima para aprovação nas 3 disciplinas. Além disso, sabe-se que, aí ele vai colocar o seguinte, ó, são 7 situações que ele vai colocar. 14 não obtiveram nota mínima em matemática, 16 não obtiveram nota mínima em português, 12 não obtiveram em inglês, 5 não obtiveram nota em matemática e português, 3 não obtiveram em matemática e inglês, 7 não obtiveram em português e inglês, e, finalmente, 2 não obtiveram nas 3 disciplinas. A pergunta dele é, a quantidade de candidatos que participaram do concurso foi... Gente, ele quer saber o conjunto universo aqui, ó. A pergunta dele agora é
Quem participou do concurso? Os que obtiveram nota mínima e os que não obtiveram. Os que obtiveram, ele já deu aqui um número de quanto? De 20. Esses 20 está dentro do conjunto universo. Eu preciso calcular agora o total dos que obtiveram. A união dos 3 conjuntos aí, que no caso é matemática, inglês e português. Então, os que obtiveram, e do lado de cá, nesses 3 conjuntos aqui, ó, essa região aqui, ó, são os que não obtiveram. Ok? Porém, ele saiu dando algumas informações para a gente aí já. E aí, essa é uma dica importante para esse tipo de problema que envolve conjunto, principalmente quando são 3 conjuntos. Você sempre resolve de dentro para fora. Você começa pela interseção dos 3 conjuntos lá dentro. Inclusive, ele deu. Vamos resolver, vamos fazer a leitura de baixo para cima. Ele fala que 2 não obtiveram a nota mínima em português, matemática e inglês. Então, vou colocar o 2 aqui, ó. 2. Aí, em cima, que é o ponto 6, ele diz 7 não obtiveram nota mínima em português e inglês. Ó, P de português e I de inglês. A região dos 2 é essa daqui, a interseção dos 2 conjuntos, ó, de português e inglês ao mesmo tempo. Ele falou que são 7, mas já tem 2 aqui. Então, nesse espaço em branco, eu coloco 5 para completar os 7. Ó, 2 mais 5, 7. E aí, eu vou fazendo assim até chegar em todos os conjuntos externamente. Na linha 4, item 5, aliás, ele fala assim, ó, 3 não obtiveram nota mínima em matemática e inglês. Matemática e inglês, a região de interseção dos 2 é tudo isso aqui, ó, 3. Já tem 2, então no espaço em branco eu coloco 1 para completar os 3. Na linha 4, 5 não obtiveram nota mínima em matemática e português. Ó, matemática e português, a região em comum é essa daqui, ó. São 5, já tem 2, então eu completo com 3 para ficar os 5. E agora eu vou conseguir determinar quantos não obtiveram, lembrando que aqui é não obtiveram nota mínima só em matemática. Ó, matemática é tudo esse diagrama aqui, ó, tudo isso aqui dá 14. Só que aqui eu já tenho, ó, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. 6 para 14, então eu tenho 8, por exemplo, que não obtiveram nota mínima só em matemática. Vamos para português. O total é 16. Eu tenho 3 mais 2, 5, mais 5, 10. Então, 6 não obtiveram nota mínima apenas em português. Em inglês, são 14. 2 mais 5, 7, mais 1, 8 para 14, 6 também. 6 também não obtiveram nota mínima em inglês. Opa, uma correção aqui. Em inglês, eu estou vendo aqui que não são 14, são 12, né? 12. Então, aqui não vai ser 6, aqui vai ser 4. Ok? 7, 8, 8 para 12, 4. Pronto, é isso aí. Só corrigindo. Quem vai ser o conjunto universo, gente? O conjunto universo é a soma de todo mundo. Então, eu vou pegar essa coxinha de retalho e somar todo mundo para achar o conjunto universo. Então, nosso conjunto universo vai ser igual a quem? 20, que já está aqui, mais. Agora, preste atenção para não perder tempo. Eu não preciso fazer 8, mais 3, mais 2, mais 1. Eu posso fazer isso, mas não preciso. Porque eu já sei que tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui tem quanto? 14. Eu coloco 14 aqui, ó. Mais, aí eu vou completando agora o que está faltando. 6, mais 5, mais 4. E aí eu vou ter o total. Aqui vai dar 20 também. 20 mais 20, 40. 40 mais 9. 49 é o total de pessoas que fizeram a prova. Os que obtiveram a nota mínima e os que não obtiveram. É o conjunto universo. Gabarito, letra E. Questão número 2, tá? Letra E. Questão número 3 é uma questão da Universidade Estadual do Ceará, de 2018. A questão coloca o seguinte para a gente. Em um grupo de 200 estudantes, 98 são mulheres, das quais apenas 60 não estudam comunicação. Se do total de estudantes do grupo, somente 60 estudam comunicação, o número de homens que não estudam essa disciplina, ou seja, que não estudam comunicação, é igual a quanto? Foi o que eu coloquei aqui já. Homens que não fazem a disciplina comunicação. É isso que ele quer saber. O que eu fiz lá no nosso diagrama agora? Conjunto universo, aqui são 200 pessoas. E aí, precisa entender o seguinte, ó, essa divisão natural homem, mulher. Se não é mulher, automaticamente vai estar no conjunto dos homens. Como ele falou que
são 98 mulheres, né? Vou colocar aqui, ó, 98 mulheres. Se o total de pessoas é 200, eu tenho o restante como sendo homens. São 102 homens, tá? Então, tem que começar já organizando isso aí de maneira bem tranquila. E aí eu coloquei aqui o quê? As pessoas que vão fazer comunicação. Porque ele fala assim, ó, 98 são mulheres, das quais apenas 60 não estudam comunicação. Se são 98 mulheres e 60 não estudam, então as que estudam são exatamente 98 menos essas 60. Vai dar quanto? 98 menos 60? 38. Então, 38 mulheres fazem comunicação. Beleza? Agora vamos para a próxima informação. Aí ele fala assim, ó, se do total de estudantes do grupo, somente 60 estuda comunicação, aí, gente, preste atenção. O total de comunicação aqui, independente se é homem ou mulher, o total aqui é 60. 60 estuda comunicação, por isso que eu coloquei aqui. Dessas 60 pessoas, 38 são mulheres. O restante, obviamente, só pode ser o quê? Homens. Então, quantos homens estudam comunicação? 22 homens. Se eu somar 38 com 22, dá as 60 pessoas, os 60 estudantes que fazem a disciplina de comunicação. Agora, a gente vai usar novamente o raciocínio inverso. Eu tenho 102 homens nessa turma. Desses 102, 22 estudam comunicação. Quantos não estudam? Ora, os 102 homens menos os 22 que estudam. Vai sobrar quanto? 80 homens. Gabarito da nossa questão número 3 é a letra B de bola. Ok? Então, a questão ficou bem tranquila por causa do diagrama. Facilitou muito na hora que eu montei aqui a divisão homem e mulher, e aí coloquei os que estudam comunicação e fui subtraindo o total, para saber sempre o restante. Beleza? O princípio da exclusão aí ajuda bastante. Questão número 4 da Universidade Estadual de Feira de Santana, 2018. A questão coloca o seguinte para a gente. Vamos lá. Em uma empresa com 33 funcionários, então, nosso conjunto universo, 33 funcionários. 22 são fluentes em italiano, 14 são fluentes em alemão e 27 são fluentes em francês. E aí a gente já colocou aqui o nosso diagrama para facilitar. O conjunto universo são os 33 funcionários, os 22 fluentes em italiano, 14 em alemão e 27 em francês, ou seja, os 3 conjuntos, né? Os 3 diagramas aí representando os 3 conjuntos. Continuando, ele fala assim, ó, sabe-se que todos os funcionários são fluentes em pelo menos uma dessas línguas, ou seja, não vai existir um conjunto aqui fora formado pelos funcionários que não falam nenhum desses idiomas, porque todos eles falam pelo menos um deles. O que mais? E que, no total, 18 desses funcionários são fluentes em exatamente 2 dessas línguas. Sublinha essa parte da questão que é muito importante. É aí que fica a dificuldade, inclusive, dela, né? A gente tem um trabalhozinho para resolver exatamente por conta desse trecho. 18 são fluentes em exatamente 2 dessas línguas. Aí vem a pergunta dele. O número de funcionários nessa empresa que são fluentes nas 3 línguas. Ou seja, ele quer esse xizinho aqui, ó, a interseção dos 3 conjuntos ao mesmo tempo. E aí, pessoal, presta muita atenção. Olha para cá que essa parte é importante. A interseção, por exemplo, entre italiano e alemão é essa região que eu estou destacando aqui agora. Tudo isso aqui é a interseção dos 2 conjuntos, das 2 línguas. O número de funcionários que falam as 2 línguas, mas não exatamente 2, como ele está falando aí. Por quê? Tudo isso aqui, ó, são 2 línguas, mas esses daqui que eu chamei de X, eles falam 3 línguas, porque além do italiano e do alemão, nesse caso, falam também o francês. E onde é que está exatamente 2 línguas? Está exatamente nessa partezinha aqui, ó, de cima, em que está em branco, que eu vou chamar de A. Aqui, ó, a interseção exatamente dos que falam apenas alemão e francês, ou seja, exatamente 2 línguas, também essa parte em branco aqui que eu vou chamar de B, e a interseção dos que falam apenas italiano e francês ao mesmo tempo, eu vou chamar aqui de C. Lembrando que a interseção entre alemão e francês é B mais X. A interseção entre italiano e alemão é A mais X. E a interseção entre francês e italiano é C mais X.
Mas, repito, o que ele falou na questão foi exatamente 2. Então, eu vou colocar essa informação preciosa aqui, ó. A mais B mais C é igual a 18. Repito, isso aqui é a soma dos funcionários que falam 2 línguas? Não. Isso aqui é a soma do número de funcionários que falam exatamente 2 línguas. Isso faz muita diferença. Porque se eu falasse os que falam 2 línguas, estaria incluindo quem? O X. E eu estaria somando o X, inclusive, 3 vezes. Na união, na interseção entre italiano e alemão, na interseção entre alemão e francês e também na interseção entre francês e italiano. Beleza? Essa é a dificuldade dessa questão, é entender isso aqui. Depois que entendeu isso aqui, fica fácil, tá bom? O que é que a gente precisa entender? Mais uma vez, que a soma dessa coxa de retalhos tem que dar o total, que é igual a quanto? 33, como a gente fez na questão anterior, acho que foi a questão 2, né? Que a gente fez usando exatamente essa soma. Beleza? Eu vou dar uma pausazinha para você montar isso aqui e aí a gente continuar, porque eu vou precisar apagar do lado de lá. O que é que a gente vai fazer, então, para chegar no nosso X? Para a gente montar a nossa coxa de retalhos, né? A gente vai se valer aqui da relação de Morgan para 3 conjuntos. Lembra que a gente anotou aí? Como é que fica a relação de Morgan para 3 conjuntos? O número de elementos de A união B união C é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C, menos o número de elementos de A interseção B, menos o número de elementos de A interseção C, menos o número de elementos de B interseção C, mais o número de elementos de A interseção B interseção C, que é exatamente o que ele está pedindo. Fazendo, então, a transferência, a substituição dos números, dos valores, quem é a união B, união C? 33, que é a união dos 3 conjuntos. Então, vou colocar aqui, ó, 33. É igual a quem? A, B e C são os 3 conjuntos, 22, 14 e 27. Então, ó, 22 mais 14 mais 27, a soma dos 3 conjuntos. Menos, quem é a interseção B? Vamos considerar, por exemplo, aqui, ó, a interseção entre o italiano e o alemão. Quem é a interseção dos dois? A mais X. Então, cuidado aqui, ó. Na hora que eu for subtrair isso aqui, eu vou subtrair A mais X, eu vou colocar entre parênteses. Porque é o A mais o X. Eu estou subtraindo a soma desses 2 números. Tem que ser entre parênteses. E aí, daí para frente, segue a mesma lógica. B mais X menos C mais X. Mais a interseção dos 3, que é quem? X. Beleza? Então, essa é a montagem aqui do nosso diagrama. E aí vai ficar assim, ó. 33 vai ser igual a quanto? Aqui vai dar 30, 50, aqui vai ficar 6 e 7, 13, 73, ó. 63. E agora presta muita atenção aqui no jogo de sinal. Isso aqui vai ficar, ó, menos A menos X, menos B menos X, menos C menos X. Por que ficou assim? Porque eu estou fazendo jogo de sinal, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos, e em todos eles a mesma coisa. Porém, no final eu tenho mais X. E aí é óbvio que menos X daqui com mais X daqui vai dar 0. Sobrou menos 2X aqui e sobrou menos A, menos B, menos C. Olha a brincadeira como é que vai ficar. 33 igual a 63 menos A, menos B, menos C, menos X com menos X, menos 2X. Tranquilo? Bonito vai ser agora. Vou fazer o seguinte agora. Vou colocar o menos 1 em evidência aqui fora para fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais, menos com menos, mais B, menos com menos, mais C. Menos 2x. Tá? Isso aqui é aula para gente. Jogo de sinal. Está lá no 7º ano do ensino fundamental. Coloquei o menos 1 em evidência para fazer o jogo de sinal. Aí você fala, e para que você fez isso? Olha que informação valiosa. Alguém lembra quanto é que vale A mais B mais C? A gente anotou bem aqui no cantinho. 18. Que é exatamente a soma dos que falam exatamente 2 línguas. Olha só a nossa equação agora tomando cara.
33 é igual a 63 menos 18 menos 2x. A gente pode fazer o seguinte, jogar tudo que é número para o lado de lá e jogar a variável, a letra para o lado de cá. Vem para cá, 2x, né? Estava 2x do lado de lá, veio para o lado de cá, 2x somando. 63 está aqui, menos 33, menos 18. Entendeu, né? Só joguei o 33 somando, passei para lá subtraindo. 2x vai ser igual a quanto, gente? 63 menos 33, sobra 30. 30 menos 18, sobra 12. Quem é finalmente o valor de x? O 2 está multiplicando, vai passar dividindo, ó, 18 por 2, que é igual a... Não, 18 não. 30 menos 18, 12. 12 dividido por 2. Vai dar quanto? 6. Então, quer dizer que o número de funcionários que falam as 3 línguas ao mesmo tempo, a interseção é igual a 6. Tem gabarito? Tem. Letra E. Questão número 4. Muito interessante a questão número 4. Principalmente por conta dessa informação de exatamente 2 conjuntos. Tá bom? Anota. Se tiver pergunta, por favor, faça agora. Questão número 5, mais uma questão envolvendo aí operações, união, interseção e diferença, para ser mais específico. Colocamos aqui o seguinte, a interseção entre o conjunto A e B é o conjunto formado pelos elementos B e D de dado. B de bola, D de dado. A união B, A, B, C, D, E, e B menos A é igual ao conjunto unitário A. Aí ele quer saber quem é B. Bom, o que é que a gente sabe? A gente sabe que B é formado pelo elemento A. Óbvio que B menos A tem o elemento A, então dentro do B tem que existir o elemento A. E sabemos outra coisa. A interseção é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a todos os conjuntos. Ou seja, se pertence tanto ao conjunto A como ao conjunto B, é porque o conjunto B tem o B e tem o D. Acabou a questão. Achamos o conjunto B. O que é que a gente fez mais uma vez? Peguei o A, que pertence aqui a B. Lembre-se que diferença é o conjunto formado pelos elementos que pertencem apenas ao primeiro conjunto. Ou seja, o A ele pertence apenas ao conjunto B. Então, o B tem o A como elemento, que é o que ele quer saber, quem é o B. Um dos elementos é o A. A outra coisa que a gente fez, né? Primeira parte foi colocar o A. Segunda parte, por que eu coloquei o B e o D? Porque na interseção tem o B e o D. E o que é a interseção? É o conjunto formado por todos os elementos dos conjuntos envolvidos. Isso quer dizer que o B e o D são elementos do conjunto B e também são elementos do conjunto A. Mas como a gente quer saber quem é o conjunto B, é isso que nos interessa agora. Então, acabou a questão. Letra C. Perceba que foi só realmente entender a definição e observar. Ok? Letra C é a resposta da nossa questão número 5. Vamos falar então de intervalo numérico. Quando a gente fala de intervalo numérico, entenda que você precisa compreender a representação gráfica na reta. A reta é um elemento geométrico que a gente aprende, né, lá na definição, que ela não tem começo nem fim. Por isso que ela representa também os números. Porque os números reais, né, eles são infinitos, tanto no sentido crescente, que é o sentido positivo, como no sentido decrescente, que é o sentido negativo. Então, quando falar em intervalo numérico, lembre-se primeiro da reta, e aí a gente está falando da reta dos números reais. Primeira coisa que você tem que lembrar é de colocar o zero como uma referência, né? É o centro. À direita do zero, eu tenho os valores positivos, crescentes, e à esquerda, nós temos os valores negativos, decrescentes. Então, a gente fala que aqui é menos infinito e aqui é mais infinito, né? Parece um oitozinho deitado aí no infinito, né? Aqui eu vou ter 1, 2, 3, vai embora para mais infinito, e aqui eu vou ter exatamente o contrário, né? Menos 1, menos 2, menos 3, e aí vem para o menos infinito. Então, falou em intervalo numérico, você precisa de cara lembrar disso aqui. Eu não sei se você já se questionou, mas por que na reta real, que tem tantos valores fracionários, decimais, dízimas, que não são números exatos, a gente sempre coloca os números inteiros? Você já parou para se perguntar? Isso é uma dúvida na sua cabeça? Eu quero que você entenda que isso realmente é algo
um pouco abstrato, né, para a maioria de todos nós. E que isso é dessa forma porque a gente só consegue realmente representar de maneira pontual os números inteiros. Por quê? Porque entre dois números inteiros eu tenho infinitos números reais. Repito, entre o 1 e o 2 tem quantos números? Infinitos. Então, eu não consigo representar outros números. Eu posso dar exemplos, mas não representar a reta como um todo. Representando a reta dos números reais, eu só posso destacar os números inteiros. Por quê? Porque entre dois números inteiros eu tenho infinitos números. Entre o 1 e o 2 eu tenho 1,1, eu tenho 1,01, eu tenho 1,0000000001 e aí vai infinitamente, só para você entender do que eu estou querendo falar. Beleza? Essa é a primeira coisa. Aí, para intervalo numérico. A segunda coisa é falar dos tipos de intervalo numérico. Existem basicamente dois tipos de intervalo. O intervalo pode ser aberto ou pode ser fechado. Quando a gente fala em intervalo aberto e intervalo fechado, isso tem a ver com a simbologia da inequação, que é o maior que ou menor que. No intervalo fechado, eu tenho maior ou igual ou menor ou igual. O que isso significa na prática? Quando eu tenho um intervalo aberto, você exclui o valor de referência ou os valores, né, se for mais de um. E quando o intervalo é fechado, você inclui o valor de referência ou os valores de referência. Como assim? Não entendi ainda, não ficou claro. Vamos usar um exemplo aqui bem prático. Se eu disser assim, olha, eu tenho um intervalo numérico A formado por elementos X que pertencem aos números reais, tal que essa leitura aqui é importantíssima, tá? Muita gente tem dificuldade nessa leitura. Então, o conjunto A, o intervalo A, é formado por quem? É igual a elemento X que pertence aos números reais. Tal que esse X ele é maior do que 2. Maior do que 2. A minha pergunta é, o número 2, é um elemento do conjunto A do intervalo A? E eu já respondo que não. Por quê? Porque o intervalo aberto, maior que, ele exclui o valor de referência. Quem é o único valor que você tem como referência aqui? É o 2. É tanto que se eu fosse colocar aqui na reta real, ficaria assim, ó. A gente chama de intervalo aberto no 2. Reta real, maior que 2 fica à direita dele, né? Menor fica à esquerda. Ok? Então, maior do que 2. Se eu estivesse falando de números naturais, quem seria o próximo elemento aqui? Seria o 3. Para ser maior que 2, tem que ser 3, 4, 5, falando de números naturais. Falando de números reais, 2,00000001 já é maior que 2, já está aqui nesse intervalo destacado. Agora, seria diferente do conjunto ou do intervalo B, dessa forma aqui, ó. Pertence aos reais, tal que esse X ele é maior ou igual a 2. Perceba que agora o intervalo é fechado. E o fechado ele inclui. Então, o 2 ele passa a fazer parte da solução. Ele passa a pertencer ao conjunto ou ao intervalo numérico. Então, vai ficar fechado assim, ó. O que é que a gente está querendo dizer com isso? Que o 2 ele já faz parte da solução. Ele está incluso na solução. Então, isso é o que você precisa entender de maneira mais simples, né, para a gente começar a falar de intervalo numérico. É a questão da reta real, com o zero, o positivo, o negativo, para você entender essa localização e entender o que significa esses dois tipos de intervalo, o aberto e o fechado. O aberto, que é representado pelo maior que e o menor que, ele exclui o valor ou os valores. Deixa eu dar um exemplo com dois valores, só para você entender. Imagina que eu venho aqui no conjunto C e diga assim, olha, é igual a um X que pertence aos reais, tal que eu tenho 2 menor igual a X menor que 6, por exemplo. Olha só. Então, nós teremos aqui dois valores de referência, o 2 e o 6. Né? Então, pode ser o valor ou os valores. Na reta real, vai ficar fechado no 2 e aberto no 6. 2 e 6. Seria isso aqui, ó. E o intervalo requerido é esse. Falando de números naturais ou números inteiros, quem estaria nessa resposta? O 2, porque está fechado nele. 3,
4 e 5. O 6 não entra, porque está aberto no 6. Então, o 6 foi excluído. Eu excluí o 6 e incluí o 2, porque aqui é fechado e aqui é aberto. Beleza? Então, precisa entender isso aqui para que consiga resolver as questões com sucesso. Tá? Vou deixar vocês anotarem para a gente fazer, então, as duas últimas questões, a 6 e a 7. Para a gente complementar, então, aqui, tanto no intervalo aberto como no intervalo fechado, existe a representação simbólica, né? O aberto, ele vai ser representado por parênteses. Então, aqui, ó, eu tenho aberto. Ou, então, pelo colchete para fora, aberto para fora. O nome já fala, é como se fosse uma janela aberta. E o fechado, ele só é representado por colchete para dentro. Então, é simples assim. O aberto é que tem as duas possibilidades. Parênteses ou colchete para fora, colchete aberto. E o fechado é apenas colchete, não existe o caso de parênteses. Então, se a gente fosse usar aqui, ó, como é que ficaria essa representação aqui? X maior que 2. Então, a gente tem o 2 aberto e tem o mais infinito aqui, ó. O mais infinito é sempre aberto. Como o aberto eu tenho duas possibilidades, em vez de usar parênteses, eu poderia usar como? Poderia usar colchete aberto no 2 e o infinito sempre aberto. Colchete aberto. Agora, o fechado só pode ser fechado, só pode ser colchete fechado. Ficaria como essa representação aqui, essa daqui do intervalo fechado, né? 2 fechado no 2. Ó. Lembrando que o infinito nunca vai ser fechado, sempre vai ser aberto. Aí, aberto tem duas possibilidades. Pode ser colchete aberto ou pode ser parênteses. Então, poderia ser assim também. Ó. Fechado no 2. Fechado no 2 e sempre aberto no infinito. Aí eu poderia colocar parênteses. Aqui, 2 fechado, né? E 6 aberto. Ou 2 fechado, 6 aberto com parênteses. Então, o aberto é que tem duas possibilidades, colchete aberto ou parênteses. E o fechado é sempre colchete fechado. Tá? A gente vai mais uma vez exercitar isso aí nas duas questões para a gente tentar fixar melhor. Vamos colocar em prática, então, resolver aí a questão número 7 da Federal de Roraima de 2018. Ele dá esses dois intervalos aqui, dois conjuntos, né? E ele pede a interseção. Ok, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai resolver essas duas inequações, tá? Então, o A. No A eu tenho que 2x mais 6 é menor do que 6. Resolvendo aqui na equação, na verdade eu vou passar o mais 6 para cá subtraindo, é isso? Mais 6 não, que é mais 2, desculpa. Mais 2 subtraindo e vai ficar o quê? 2x menor que 4. E esse 2 eu vou dividir todo mundo por 2 e vou achar x menor que 2. X menor que 2 seria o nosso primeiro intervalo. Lembrando que reta real, intervalo aberto no 2 e o menor que 2 está à esquerda. Esse é o intervalo A. Intervalo B. X mais 3 maior que 1. Esse mais 3 passa subtraindo. X vai ser maior que 1 menos 3. X maior que menos 2. Então, novamente, eu tenho reta real, aberto no menos 2. Só que agora é maior, maior fica à direita. Esse é o intervalo B. O que é que a gente vai fazer para achar a interseção? Vamos colocar essas duas retas no alinhamento, né? E a terceira reta vai estar a solução, que é a interseção. Então, vai ficar assim, ó. A, 2, e aí a esquerda do 2. B, a reta, aqui é reta real, né? Reta real. O menos 2, ele está o quê? À esquerda. Então, eu vou colocar aqui, ó. Menos 2. E aí, maior que menos 2. E na terceira linha, a gente vai colocar a interseção B, que é a nossa solução. Ó. O que é a solução, no caso aqui? Já que ele quer interseção. A região que pega os dois intervalos ao mesmo tempo. Ou seja, vai daqui, ó, até aqui. Essa região seria a região comum. Ela vai do menos 2
aberto até o 2 aberto. Então, teremos isso aqui, ó, como sendo o intervalo que representa a interseção. De menos 2 aberto até o 2 aberto. Como é que a gente vai representar isso aqui, ó? Menos 2,2. Assim, porque os dois são abertos, parênteses é aberto, ou a outra possibilidade seria menos 2 e 2 com o colchete aberto para fora. Qual forma vai estar na prova? Pode ser uma ou outra. No nosso caso aqui, o gabarito letra E veio assim, né? Letra E. Questão número 7. Beleza? Eu já vou fazer a número 6 aqui, que foi uma questão também de intervalo numérico, só que aqui nós temos uma equação de primeiro grau e aqui uma equação de segundo grau. Vamos fazer, então, o primeiro intervalo A. No intervalo A, eu tenho 4 menos 3x maior ou igual a 6. Como é que vai ficar isso aqui? Esse 4 pode passar para lá subtraindo. Menos 3x maior ou igual a 6 menos 4, né? Menos 3x maior ou igual a 2. Só que detalhe importante na inequação. A variável aqui, o coeficiente da variável, não pode ficar negativo, porque a gente quer a solução de x e não de menos x. Eu sou obrigado, nesse momento, a multiplicar por menos 1. Atenção, qual é o cuidado aqui? Ao multiplicar uma inequação por menos 1, a gente troca o sinal dos números, mas a gente também troca o sentido da desigualdade. O que é maior passa a ser menor. Então, isso aqui vai ficar 3x menor ou igual a menos 2. E aí, finalmente, qual vai ser o valor de x? Vai ser menor ou igual a quem? A menos 2 dividido por 3. Menos 2/3. Intervalo fechado. Fechado aqui, ó, no menos 2/3. Ó. E aí, como é menor, fica aqui à esquerda, para menos infinito. Essa aqui é a solução do intervalo A. Intervalo B, inequação do segundo grau. X ao quadrado menos 2x mais 6 maior que 0. Não sei se você percebeu, mas eu já passei aqui o menos 2x e o menos 6 para cá. E aí, ó, ficou menos 2x e aqui mais 6. Eu tenho uma inequação do segundo grau. Como é que se resolve a inequação do segundo grau? Fazendo estudo de sinal. Você acha as raízes, monta ali o gráfico, que é uma parábola, né? Voltada para cima, voltada para baixo. E aí você vai fazer, então, o estudo do sinal a partir disso. Qual é o problema aqui? O delta aqui é negativo. Delta é menos b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Nosso delta vai dar 4 menos 4 vezes 24, menos 20, né? Menos 20, o nosso delta. Delta negativo significa que não tem raízes reais. Logo, o nosso gráfico, a nossa parábola aqui na reta real, ele não vai existir. Não vai existir nada tocando aqui na reta real. Por quê? Porque o delta não é real. Se a gente fosse representar, o máximo que a gente faria seria isso. Ó. Parábola voltada para cima, porque o coeficiente A é positivo, mas sem tocar no eixo real. Significa o quê? Que a solução aqui ela é um conjunto vazio, não existe solução. Beleza? Não existe solução real. Então, a solução aqui da interseção é apenas o intervalo A. E como é que eu represento esse intervalo A? Usando a representação simbólica, igual a gente fez na 7. Então, eu vou pegar aqui, ó, menos 2/3, só que aqui vai estar o quê? Fechado. E menos infinito. Ok? Só que menos infinito sempre vai ser aberto. E aí a resposta é letra C. Beleza? Opa, esqueci o sinalzinho aqui. Menos infinito. Gabarito letra C. Poderia ser um colchete para fora também. Poderia estar assim, ó. Menos infinito, menos 2/3, fechado. Poderia estar assim também. Então, vai ter que analisar como é que vai estar aí na prova no gabarito para não errar. Beleza? Bom, não estou na frente, pode copiar.